Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vene Casagrande e as datas e os horários das quartas de final da Libertadores da América estão definidos pela Conmebol. Quando o Flamengo joga, cairá numa terça, numa quarta, numa quinta, vai ser transmitido em TV aberta, canal fechado, quem vai transmitir, a gente vai trazer todas essas informações e vamos tirar uma curiosidade de vocês. Por que o Flamengo ultimamente não tem atuado naqueles horários considerados nobres? Por exemplo, domingo, 4 horas da tarde, com transmissão em TV aberta, sempre em um horário com transmissão em canal fechado. Por exemplo, o próximo jogo do Flamengo Campeonato Brasileiro será numa segunda-feira, 9 horas da noite. Dificilmente a gente via isso anteriormente. E por que isso está acontecendo? A gente vai trazer aqui o lado do Flamengo. O que o Flamengo entende em relação a isso aí? Qual é a opinião da cúpula rubro-negra em relação a isso? Tem também jogador do Flamengo na mira do Santos. Será que o Flamengo vai liberar? A gente vai trazer essa informação. Hoje, sábado, também tem Mundial Sub-20. Vamos trazer a parcial de ingresso atualizada. E o Flamengo tem chance de bater esse recorde aí da competição. A gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação. Vamos para as informações? Galera, vamos lá. A bola rola nesse sábado, 4h30 da tarde, no Maracanã. Flamengo e Barcelona. Flamengo é o mandante, porque pela regra com a Conmebol e a UEFA, o mandante é sempre o campeão da Libertadores Sub-20. E é por isso que o jogo será no Maracanã, porque por regra o campeão da Libertadores Sub-20 escolhe o local que vai atuar. E como aconteceu na temporada passada, o Flamengo, diante do Olympiacos, escolheu o Maracanã, porque foi campeão da Libertadores. Foi campeão. Esse ano foi campeão da Libertadores novamente, escolheu o Maracanã, obviamente, só que agora pega o Barcelona. E a última parcial que eu obtive foi de 35.473 ingressos vendidos até a noite de ontem. A carga total era de 39.153. Conforme vai aumentando a procura pelos ingressos, vai aumentando também a carga, para vocês entenderem. E o recorde dessa edição é de 40.579 pagantes, que foi em 2022, Peñarol e Benfica na ocasião. E tem chance, sim, dessa edição, no caso desse ano de 2025, bater esse recorde. Depende muito da procura ainda nesse sábado, se terá procura, porque aí vai aumentando a carga e, obviamente, se bater aí esse número, a gente vai registrar um recorde nessa competição. Então, vamos ver, torcer para os rubro-negros comparecerem em massa. Eu, particularmente, estarei presente. Um jogo interessantíssimo de assistir. Flamengo tem condições, sim, de vencer, mas será um jogo muito difícil. E por falar em vencer, isso me lembra, sabe quem? Felipe Luiz. Porque o Flamengo soltou uma arte com os números do Felipe Luiz. Vamos lá, gente. Cara, são números impressionantes. O Felipe Luiz, ele tem 42 vitórias desde quando ele assumiu o Flamengo, 15 empates e apenas 6 derrotas. Ele fez 107 gols e tomou apenas 35, gente. É um número assustador. Vamos fazer a conta aqui. Ele tem 63 jogos e ele tomou apenas 35 gols, aproveitamento de 74,6%. E eu ainda tenho que ler nas minhas redes sociais, quando o Flamengo tem um resultado negativo ou não desempenha da maneira que o torcedor gostaria, como foi, por exemplo, 1-0 no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o Internacional, que eu vi no Maracanã, gente vaiando apesar da vitória, que eu achei um absurdo. Eu tenho que ouvir que o Felipe Luiz é um estagiário, em tom, obviamente, pejorativo, o que é péssimo. Gente, ele pode estar começando a carreira dele, mas esses números aqui são impressionantes.
é de bater palma. Ele faz um grande trabalho, desde o primeiro jogo até agora o último jogo. E ó, é porque é difícil cravar isso, mas eu não vejo o Flamengo perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para mim é o time mais regular, e na Libertadores a gente sabe que o Flamengo tem condições sim de chegar à final. Na chave está Estudiantes, que é o próximo adversário, Racing, né? Gente, o Racing é um bom time, mas dá para o Flamengo superar, e o Vélez. Eu acho que será Flamengo e Racing na semifinal. A ver. Mas antes de falar da semifinal, a gente vai falar das datas e os horários das quartas de final, porque foram definidos pela Conmebol. Tinha uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo, até para se programar, e ficou definido que o jogo de ida do Flamengo contra o Estudiantes no Maracanã será no dia 18, numa quinta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, repito. E o jogo da volta, dia 25, também quinta-feira, às 9h30, no estádio La Plata. E como será a transmissão? River Plate e Palmeiras, que será numa quarta, TV Globo e ESPN vão transmitir. LDU e São Paulo, a Paramount vai transmitir. E Flamengo Estudiante, aí a ESPN vai transmitir. Então será jogo em canal fechado. Então a Globo escolheu, pelo visto, River Plate e Palmeiras. Eu acho que é assim que funciona, questão de escolha. E aí muita gente me pergunta, e de fato isso me chamou a atenção recentemente, porque assim, Flamengo jogar numa segunda, 9 horas da noite, como vai acontecer agora contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, por que isso está acontecendo? O número de jogos do Flamengo em TV aberta diminuiu de uma maneira absurda. E eu perguntei para uma grande pessoa do Flamengo por que isso, se na visão deles era alguma espécie de retaliação ou algo planejado até mesmo com o clube, porque eu confesso que eu não sei como é que funciona esse tipo de situação. E na visão do Flamengo é o seguinte, abre aspas, porque eles ganham muito dinheiro com pay-per-view, onde somos a esmagadora maioria dos pagantes, então prefere garantir isto onde tem uma margem enorme. Se mostrarem muitos jogos na TV aberta, desvalorizam o pay-per-view. E aí essa pessoa ainda disse aqui, ó, e na hora de dividirem o dinheiro da TV, a gestão passada aceitou dividir pela audiência da TV aberta, sabendo que nosso peso era enorme no pay-per-view. Com isso, perdemos 100 milhões por ano, que dá no total 500 milhões de reais jogados no lixo por conta dessa negociação. Então tá aí a resposta de vocês e por que essa atual gestão, entre aspas, se revolta com a antiga gestão na negociação envolvendo o direito de transmissão, porque na visão deles o Flamengo perdeu 100 milhões de reais por ano, que totaliza 500 milhões de reais no contrato total. Galera, saiu na imprensa paulista que o Santos está interessado em Vitor Hugo do Flamengo. Até o momento, o Flamengo não recebeu nenhuma proposta e, pelo que eu apurei, as conversas ainda estão com os empresários do atleta. Não chegou ao Flamengo. O Santos tem a vontade de contratar o Vitor Hugo, Alexandre Matos é o atual diretor lá, o Vojvoda é o treinador contratado recentemente, Kleber Xavier foi demitido. Então o Santos está passando por uma mudança de comando técnico e precisa passar por uma mudança drástica, porque o Santos está muito mal na temporada, mesmo tendo investido muito dinheiro no começo do ano. Então fica aí a informação para vocês que o Santos tem sim interesse em Vitor Hugo, mas até o momento, até a gravação desse vídeo aqui, nenhuma proposta realizada. Valeu, galera! Tamo junto, um abraço, fui!